Lorena. Tchan. Tá difícil. Aqui. Fala, Bubu! Boa noite. E aí, Gabriel? Quanto tempo, né? Ai, eu nunca consigo fazer isso aqui que eu quero agora. Tudo bem, Bubuzinho? Quando é que a gente vai tocar de novo juntos, né? Gravar e dar show. How die? Minha mãe tá aí também. Fixar. Pronto, consegui. Eu vou dar um tempo para ver se chega mais gente aqui, que, que é a Lorena Calabria hoje, que vai ser a convidada para essa loucurinha aqui que a gente tá... Bora aí! Que a gente tá tentando desorganizar. Eu marquei para as 9. São 9? Não são. Falta um minuto, Bubu. Vamos esperar um minuto para dar a hora certa. Por enquanto a gente está em família. Travou e voltou, travou e voltou. É isso, a gente segue. Fala, Pedrinho. A gente tá em família, tá o Bubu, o Lago, a minha mãe Ana Maria. Então a gente pode, na verdade, por enquanto a gente pode fazer um Zoom, não é? Bom, eu vou chamar a Lorena então. E a gente. Eu convidei, acho que eu consegui. Opa! Ei, Lorena, querida, Loreninha, Loreníssima. salve! Tudo Tudo bem? bom? Boa Tudo. noite. Peraí, boa noite a todos. Tá ajeitando aqui, tô um pouco Ajeita, fora. eu acho que eu tô ajeitado já também. Tá Tudo ajeitado? bem? Noitíssima, que bom que você está aqui, que bom que você aceitou o convite. Botica Terapia é um laboratório, uma coisa totalmente experimental, que não tem um formato certo. A cada semana, cada convidado ou convidada propõe alguma coisa. E quero saber qual é a sua proposta para a nossa sessão. A nossa proposta, Botica, é a seguinte. Bom, antes de mais nada, é entrevistar um amigo e alguém que eu tenho vasta, vamos dizer, experiência em bate-papo e conversa. Para mim é mais do que um desafio, porque eu posso perguntar coisas que eu vou intuir que eu já sei a resposta. Mas a minha proposta é que você me surpreenda. Opa! Vamos ver se eu consigo. Bom, antes de tudo, eu acho assim que na minha bagagem, sei lá, na minha experiência, na minha profissão, no meu ofício, eu sempre encaro uma entrevista quase como uma sessão de terapia. É claro que algumas são mais intensas e outras nem tanto. Mas eu acho que a partir do momento que, mais para o artista do que para mim, eu diria, né? A partir do Uhum. momento que o artista concebe um trabalho, uma obra, e essa obra é uma extensão dele, e ele tem que olhar para essa obra, se analisar, digamos assim, né? Se autoanalisar, eu acho que funciona como uma sessão de terapia. Então, minha primeira pergunta é: você concorda com isso? Você já se sentiu nesse lugar, mesmo quando não tem um interlocutor, de você próprio analisar a sua obra, fazer essa terapia com os seus trabalhos? Concordo totalmente. E confesso que concordo tanto que gera um certo medo dentro de mim, justamente porque olhar profundamente para si mesmo, para mim, não é algo fácil. Assim, e é bom que a gente faça isso, né, para poder desamarrar os medos, né? Então, se eu tenho um certo medo, um certo receio de olhar para dentro de mim, através da minha extensão via trabalho, via expressão,
é porque tem que ser trabalhado isso. Sim, não deixa de ser terapêutico de alguma forma, né? Mas, e concordo totalmente, sinto isso na pele, concordo que o trabalho sempre é uma extensão nossa, mais um braço, mais alguns tentáculos, né? É extensão. É extensão. Agora, a gente está vivendo nesse período pandêmico e uma outra analogia que eu faço também é que todo o trabalho que requer vamos dizer, uma dedicação intelectual, seja, no meu caso, sei lá, a escrita, né, reflexão, abordagem e tal, quanto para um músico, né, que vai criar um novo trabalho, ele é um pouco um trabalho de isolamento social, digamos assim, né? Porque tem um momento que, lógico, você vai se juntar com outros músicos, parceiros e tal. Mas essa primeira fase, a primeira centelha, a primeira criação, esse esboço do que vai se tornar, ele é muito individual e ele é muito solitário também, né? É você dialogando com os seus Sim. demônios e tendo que lidar com isso. Para você, esse fazer artístico, ele mudou com a pandemia ou ele continuou como era antes? Ele Nesse mudou. sentido de isolamento, de ser afetado por esse momento? Olha, mudou por conta de várias coisas, assim, porque o disco que eu vou lançar mês que vem, que a gente vai falar dele aqui e tudo mais, são músicas compostas antes da pandemia. E, e, e sim, partiram de isolamentos nesses primeiros momentos, isolamentos, né, internos para poder dar o pontapé inicial das criações e pensar sobre o que está sendo falado, como que eu quero falar, como que eu quero cantar e tudo mais. Porém, se for para falar do gesto de expressão pós-pandemia que eu tenho criado, né, sigo criando, algo mudou, sim. Para começar, no meu caso, tem uma questão técnica que influi muito na criação, que eu finalmente tirei a bunda da cadeira, larguei minha preguiça e comprei um equipamento básico de estúdio, uma interface, um fone, coisas que eu não tinha. Eu não Tá, sabia é montar uma novidade. música, eu não sabia abrir um programa de edição de som, por exemplo. Agora eu sei que tem um monte de produção nova que foi feita MIDI, sabe? Através de um teclado MIDI. Então, vários arranjos que trouxeram ideias de palavras, de poesia e tudo mais, a partir desse pequeno estúdio que eu montei depois da pandemia. Eu decidi tomar alguma atitude. Então, isso já é uma diferença grande, porque eu Sim, você tem. já tenho novos recursos, novas ferramentas que influenciam muito na criação, com certeza. Claro, claro que você não vai depender de outra pessoa. Agora, você vem de trabalhos, né, dos outros e dois trabalhos, o picolé da cabeça e o aplique de carne. Qual a relação que você faz do carnívora, que a gente vai conhecer em breve agora em julho, né? Mas que Uhum. relação você faz? Se você olhar em perspectiva, onde ele se encaixa? Você acha que ele dialoga de alguma forma com esses outros dois trabalhos solo? Sim. Os outros foi a minha banda primeirona, né? Assim, minha escola, que fez vários trabalhos, vários discos. O último trabalho foi. Agora voltou. Eu falei dos outros. Uhum. Tá. Então, não foi um trabalho solo. Depois que eu saí da banda, eu fiz o Picolé da Cabeça, que foi o meu primeiro disco solo, que ainda estava a sonoridade dele, a forma como eu escrevi as músicas estava muito ligada ainda à banda dos outros. Eu estou indo, né, cronologicamente. O Aplique de Carne é um trabalho totalmente coletivo, não é solo, né? É um Uhum. trabalho, na verdade, é um trabalho É um multimídia, projeto. é um projeto de um grupo de pessoas muito amigas
e que não era só música, tinha muita coisa envolvida além da música. E eu fiz a maioria das composições, fiz a direção musical, e ali eu já saí muito de onde eu vinha, né, desse lugar unicamente rock and roll e tudo mais, porque tinham muitas pessoas juntas trabalhando, então muitas ideias surgiam coletivas e tal. O disco Carnívora, o álbum que eu vou lançar, ele tem uma tentativa, não, ele consegue sair na escrita, ele vai para outro lado um pouco, porque ele é mais denso, eu acho que tem mais poesia mesmo, sabe? As letras são mais poesia do que um lugar duro de se falar letra de música, assim, dentro do universo da canção pop e tudo mais, que é da onde eu me criei, né? Mas eu sinto que ele ainda, eu não sei se eu tenho que me desprender, mas ele ainda está lá com o pé no rock, na canção, na balada, se for para definir assim de uma forma fácil, né? Mas eu sinto que é um passo para abrir para outros lugares, assim, no sentido das composições, porque também tem direção musical do Negro Léo e produção do Benjão. Então, são duas pessoas que já levaram para outros lugares a sonoridade, os músicos que tocaram também, as convidadas a dividir os vocais comigo, tudo deu novas texturas, assim, que eu não esperava e fiquei feliz. Então vamos começar falando deles, já que você já puxou, né? Trabalhar com o Benjão foi uma experiência. Ai, que merda. Há um tempo. Onde que vocês entraram em sintonia e onde que vocês tiveram pensamentos opostos e tiveram que negociar? Porque, na minha visão, o produtor ele está sempre Oxente. Eita ferro, tá ruim. Vocês estão vendo, né, gente? Que tá difícil aqui a internet dessa jossa. Lorena, tô te chamando de novo, desculpa. Não sei o que tá acontecendo. Mas vamos lá. Voltou? Ei, voltou. Tô. Tá. Loucura da pandemia da internet. Desculpa, vamos seguir. Você estava falando do Benjão, como Trabalhar com, foi? trabalhar com Beijão. Tem um produtor que você já conhece, né? Uhum. Onde é que rolaram as afinidades e onde é que rolaram as discussões? Era essa a pergunta. Olha, eu e Benjão, a gente já se conhece há muito tempo e já trabalhou antes, não assim tão intensamente. Não consigo lembrar de diferenças, assim, sabe? No processo. Eu acho que a gente só deu certo o tempo inteiro, assim, um aceita muito as propostas do outro. A gente realmente se deu muito bem nesse processo de produção do disco, tanto que agora há pouco eu fiz um trabalho que a Ana Maria concebeu, que se chama Coleção Cafuné, e eu sou o diretor musical. E eu pensei no Benjão na hora, falei, vamos chamar o Benjão para produzir isso comigo, porque deu muito certo, é muito fácil, o diálogo é fácil, as ideias fluem juntos. Então eu não estou lembrando da gente ter tido visões que se debateram ou com diferença. A gente realmente, tudo que ele propôs deu muito certo e tinha uma química dos três, na verdade, né? Eu, o Benjão e o Léo. Porque Eu não entendi, isso que eu não entendi direito, assim, qual foi o papel do Negro Léo, assim? Claro, eu fiquei ouvindo e buscando isso, né? E tal. O como Negro ele Léo praticou, né, a função dele, né? o que Pois é a é. função Negro Léo como diretor artístico?
diretor artístico musical, assim, né? Porque ele deu o caminho, sabe, para as músicas. Tipo, essa música que eu mostrava uma música crua, violão, voz, e ele falava, não, calma aí, aqui a gente tem que chamar para um lugar que não tem a ver com a levada que você toca no violão. Por exemplo, o Léo é o Léo, né? É uma liberdade muito ampla, né? Sem limite, no melhor dos sentidos. Então, assim, teve um dia no estúdio que a gente estava empacado numa música que o arranjo que a gente estava fazendo não estava satisfazendo todo mundo. E o Léo falou, não, agora eu tô com uma ideia para essa música, que é uma coisa meio Rambo, meio Stallone, sabe? Aqueles filmes que você via na sessão da tarde, quando você tinha 8 anos, tem que ser para lá, para aquele caminho. Aí a gente olhou e falou, bom, beleza, mas o que é Stallone e Rambo aqui na música, Vamos né? traduzir Aí, vamos musicalmente, né? traduzir. Aí ele pegava e mudava o compasso, o tempo, e conseguia chamar todo mundo para uma forma mesmo, assim, da música, né? Então o Léo fez muito isso, ele deu muita a direção das atmosferas, assim, sabe? Sim, Para onde a música poderia ir. E o tá. Benjão também fez isso, mas ele fez mais essa produção de pensar, vamos tirar o som da guitarra agora, muito arranjo também ele fez. Ficou nesse diálogo, tudo se mistura, né? As funções meio que ficam juntas, assim, viram um Sim, negócio bem coletivo. sim. Quando você terminou de juntar esse repertório, você tinha já essas músicas amarradas com o conceito carnívora? Quando é que ela passou de mais uma música do disco à música que dá título ao disco? Porque é sempre o trabalho que você acaba virando uma síntese, né, normalmente, quando você escolhe o título do disco, seja Sim, uma faixa ou não, né? sim, Quando é que sim. isso... É, eu entendi, eu tinha assim um punhado de músicas que estavam falando do Rio de Janeiro decadente e da minha experiência de viver nesse Rio de Janeiro decadente, como isso estava me fazendo de alguma forma mal, e eu pensava em sair do Rio e tudo mais. Quando eu entendi que tinha algumas músicas, e a música carnívora é isso, na lata, fala sobre essa decadência mesmo, assim, de uma forma mais direta, assim, mais intensa, mais sangrenta e tal, eu entendi que eu estava falando sobre essa violência toda, em vários sentidos. Então tem várias músicas que têm uma direção nesse lugar de certas decadências e certas forças que a gente precisa ter para lidar com isso e como a gente é atingido, cada um do seu jeito, e eu falando, claro, a partir da minha experiência. Eu entendi que eu precisava falar sobre isso e que tinha algumas músicas que falavam sobre isso. Eu falei, então esse disco é por aqui. Alguma música ou outra vazou para dentro do disco que não foi feita pensando nisso, mas que eu linkei a essa linha, sabe? Então, assim, é meio por aí, é meio por aí. A música Carnívora eu compus andando na rua no Rio de Janeiro, observando a cidade e pensando na voz da Alice Caymmi, que eu queria fazer alguma coisa para a voz dela, e me veio essa música que eu já sabia que era para ela cantar. E que era justamente pensando na cidade e na minha presença na cidade. Tá. E aí, você, quando mostrou pra ela, a música já estava fechada, então. Tava voz e violão, né? Não tinha música gravada pro disco e tal. Eu mostrei para ela querendo que ela gravasse no trabalho dela. Falei, aqui, toma essa música para Ah, você você, fez vai lá. pra ela. Tá. Fiz para Alice. Foi endereçada. Mas estava lá nas pilhas dela e acabou sendo a música meio carro-chefe para mim agora. Virou o nome do disco. O nome do disco. E Botica, e os músicos que estão trabalhando com você? Quem que você já conhecia, quem que você não conhecia? Vi que a lista é extensa, tem a participação Sim, do Domênico, Lancelotti, não é exatamente da sua turma, mas enfim, são artistas que você, músicos que você acaba se esbarrando no Rio de Janeiro, né? sim. Quem eu não conhecia mesmo, que Uhum. tocou umas 2 ou 3 músicas, foi o Maurício Mal,
Calmon, Maurício Calmon, que Quem é? toca. Ele é um batera, Ah, pianista, um cara super da pesada que salvou a gente. Na verdade, ele apareceu num. Puta, tá travando de novo, né? Mas, bom, voltou. O Maurício apareceu numa sessão de arranjos que o Calado não pôde ir de última hora. E acabou que o Maurício veio no lugar e foi ótimo. Travou de novo, né? Eita ferro. Vamos voltou? lá. Vamos lá. Voltou. Vamos lá, né? É, não sei, aqui hoje também estava oscilando muito. Eu não sei, eu não tô sabendo se vem daí daqui ou se é o. Pois é, tô achando que o meu que tá travando. Mas vamos nessa, vamos indo. Aí eu tava falando do Mal, que é um puta baterista que veio no lugar do Calado, numa sessão que o Calado não pôde Hum, aparecer de última hora, que foi lindo, que ele apareceu, eu já sabia quem ele era, mas a gente não se conhecia. Esse foi um músico desses vários que estão no disco que eu não conhecia. O resto, eu conhecia todo mundo, porque a princípio foi a banda do Amor, o Bubu já estava em São Paulo, hum, então ele não estava presente, mas estava o Ricardinho, estava o Calado e estava o Benjão. tá. Ah, o O, Bubu apareceu aí, ó, o Bubu aí. o Bubu tá Gabriel. aqui, o Bubu tá aqui, lindo. E eu queria muito, inclusive, a participação dele, não rolou por vários motivos da vida, mas enfim. O Domênico, que é um cara da pesadíssima, a gente já tinha trabalhado juntos, e o Léo mesmo falou, na direção artística dele, musical, falou, cara, tem umas músicas aqui que é pro Domênico, tem que ser o Domênico. Aí, claro, vamos chamar o Domênico veio lindo. O Guilherme Lírio, que é um belo de um guitarrista baixista, faz de tudo, maravilhoso. Sabe quem é? Conhece o Guilherme? Ele, Hum, ele toca com a Ana Frango Elétrico, toca, na verdade ele toca com a maior tá. galera, ele é mais novo assim, que eu. E eu já sabia quem ele era, eu já gostava dele, do trabalho dele, mas também não tinha trabalhado junto ainda. Também foi o Léo que puxou. O Léo estava Hum. bastante com ele, puxou. Quem mais que tem? Tem tanta gente. Ah, teve um convidado muito curioso, que é o Cândido Dan, ator, Hum. queridaço. Sabe quem é o Cândido, não? O Cândido é Não. um magrelo altão, de cabelo grisalho, assim, um ator das antigas, assim, das antigas não é tão assim, ele não é tão velho, mas é um cara que é ator, a princípio, fez bastante o último sítio do Pica-Pau Amarelo, a última série que teve, né, na Globo e tal. E o Cândido era muito amigo do meu pai, por conta do teatro, e eu vi uma peça há muitos anos atrás, que o meu pai falou para eu ir ver, que era muito boa, chamava Bugiaria. Hum. E o Cândido abria a peça tocando serrote. Aquele instrumento que é um serrote que você dobra ele. É lindo o som daquilo. E eu lembrei dele tocando aquilo e falei, vou chamar o Cândido para tocar serrote em alguma música. Assim, eu me entrei nessa. Chamei o Cândido, ele tocou serrote na música Mastigação. Então teve umas aparições assim engraçadas. E a Uhum. maioria da pessoal era gente que eu já tinha tocado antes, já gostava muito, foi muito foda. E as participações de canto que foram grandes amigas que eu sou fã e sou apaixonado, que é a Mora Pera, que é minha comadre, a Nana Carneiro da Cunha, que é a minha bruxa maior, Alice Caymmi, que é minha irmã, há anos a gente se conhece, e quem que tá Ava. faltando? Ava. E a Ava Rocha, que é outra irmãzona total. Sim, as Então quatro mulheres do. ficou bem informado o time. Então, vamos aproveitar, vamos dar uma passada aí, fazer um faixa a faixa.
nas Vamos. Legal. músicas, que você vai lançar mais um single amanhã. A gente já conhece Homem de Negócios, que tem um clipe com Isso. participação de vários amigos, tem Pedroca, tem a turma toda. E vamos Isso. começar falando. O disco abre já com uma porradona, que É. é um rock com uma voz mais abafada, punk. Aí a surpresa para mim é que começa com essa coisa, com essa energia, com esse punch todo, mas para mim é uma música que fala de amor, né? Sim, super. É uma música para Ana Maria, minha companheira. É Tá. uma música, se chama Goza, né? E ela é uma música, a gente justamente escolheu abrir os trabalhos do álbum com uma música bem pesada. Ela é pesada, né? Assim, bem rock Hum, and roll. Apesar do disco ter outras camadas que eu quis investir. Mas essa é porrada mesmo, e ela fala a, princ- o ponto de partida dela, o tema mesmo, é o tesão que eu tenho pela minha companheira. Ela não fala de muitas outras coisas, é mais como é uma coisa tesuda o nosso encontro. Então, hum. o papo é esse. Aí fala assim, por exemplo, tem umas horas que não é exatamente o tesão, mas que envolve o tesão, como eu gosto de você, eu gosto de engravidar você, eu gosto de você, gostando de me engravidar também. Então, a gente gosta de se engravidar, isso tem a ver com o nosso tesão, mas tem a ver com o nosso amor, com as nossas filhas e tudo mais. Eu abri o disco com essa dedicatória, com essa música para ela. Eu acho que faz sentido, porque ela super acompanhou e acompanha todo o processo desse trabalho, e é a minha maior entusiasta, a pessoa que mais me dá força para isso, então abre com isso. Com a sua musa, com a Ana. Com a Aí musa. a segunda música, que é Homem de Negócios, que é a música que a gente imagina esse personagem. Ela Uhum. vem de que inspiração? Quem é esse homem de negócios? São vários homens de negócios? Você criou esse arquétipo? Como é que ela surgiu? Sim, é no arquétipo, é nos estereótipos da expressão, né? Porque ela, se você for vendo a letra, ela vai para vários lugares, vários estereótipos possíveis, né? Não é só um homem de negócios. Hum, Apesar dela apostar mais em um homem de negócios, que eu não estava pensando numa pessoa quando eu compus, que é o homem de negócios assassino, né? Aí hoje em dia tá cabendo que nem uma luva essa música para pro agora. Ela não exato. foi feita para agora, mas perfeito, que bom que está sendo lançada agora. É, Porque aí vamos falar dos Bolsonaros, da família toda, de todo o time dos covardes, assassinos, exatamente. negacionistas e tudo mais, o que a gente já sabe, que está, né, o tempo inteiro gritando contra a gente e tudo mais. Uhum, Então, uhum. sim, estou falando de homens de negócios assassinos, né? O refrão deixa isso claro, que tem esse apontamento, porque tem homem de negócios que está fazendo o seu trabalhinho ali, né? Deixa ele trabalhar e tudo mais. Mas tem o homem de negócios assassino, negacionista, que está agora assim bombando. Então, acabou que virou uma música pro agora contra isso. Tá. E Aí a daí, terceira faixa é Campo Minado, que ela fica ali, trabalha com algumas situações também, limite, né? sim, Quase com aviso também que alguém vai sair machucado e tal. Ela fica pulsando ali essas forças, né? sim, total. Não sei qual é a intenção, qual foi a motivação dela, mas ela tem isso, ela cabe para diversas situações também, né? Cabe para Era essa? diversas e também para o agora, né? Uhum. Eu acho que essa se encaixa melhor ainda. Também não foi composta, né? Nenhuma música foi composta na pandemia. Também não foi composta no governo Bolsonaro, nem no governo Michel Temer, de desgovernos, mas cabe perfeitamente. Eu vou te falar, eu não lembro qual foi, quando eu compus, A qual foi a motivação. inspiração, a motivação. Mas eu estava, como eu falei antes para você, eu estava já falando sobre as decadências, né, do Hum, Rio de Janeiro, mas que pode amplificar para o país, para o mundo, porque a ascensão fascista, né,
que o mundo está vivendo, ela já vem de bastante tempo, né? Esse voo que eles estão dando aí, né? Não é Sim, de agora, né? não é de agora. Então, eu estava falando, com certeza eu estava falando disso, né? Porque o que que acontece? Eu estava falando, esse negócio não está cheirando bem, essa história está muito mal contada, esse remédio não vai curar ninguém, essa conversa é tudo ou é nada. Alguém vai sair machucado daqui, cheio de cacos e buracos no chão. Esse lugar é um campo minado. Então, independente da motivação inicial, também é uma música que calha muito bem pro agora, né? Porque alguém vai sair machucado daqui tem uma ironia fina, porque é muita gente saindo machucada, né? O campo minado é repleto de bombas sendo pisadas e as bombas estão colocadas quase não, né? Endereçadas, né? A gente sabe para quem que é, para Sim. quem é que está se machucando de verdade, que sempre esteve, mas agora está escrachado, né? Essa música é para isso, para esse problema gigante. E aí vamos passar para a próxima, que é Tapete Voador, que ela tem um trabalho bem interessante aí dos vocais. Foi o que me chamou a Sim. atenção nessa faixa, né? E esse cochilo profundo na beira do abismo. Uhum. Que é mais uma vez assim, é interessante quando você cria essas imagens, né? Que elas estão, como eu falei, né? Estão em situações que seriam situações limite, né? O que seria esse Uhum. cochilo? O que pode ser mais perigoso e mais assim frágil do que isso, né? O cochilo profundo na beira do abismo. Pois é, exatamente. Essa expressão, ela diz exatamente o que estava acontecendo. Essa música, Hum. essa letra, eu sei falar justo a motivação com facilidade, porque eu fiz ela pro Erickson Pires. Não sei se você chegou a conhecer O o Erickson, deve ter Erickson, conhecido. claro, claro, bati Ex- altos papos Claro. naquela minha temporada no Rio que a gente se conheceu. Sim, a gente Sim, deve ter sim, estado junto, muito sim, provavelmente. sim, E sim. o Erickson é uma das pessoas mais importantes da minha vida, né, da minha construção como pessoa mesmo e como artista, sem dúvida nenhuma. Hum, O que eu chamei a Amora Pera para cantar essa tem a ver com isso, porque hum. ele também foi importante para ela como para mim. E essa música foi composta para ele quando ele estava em coma, antes dele falecer. Tá. Então esse cochilo profundo na beira do abismo é o Hum, Erickson no coma. Eu estou hum. falando disso. Depois eu cheguei a fazer músicas para ele depois que ele partiu. Mas essa é a música que eu fiz justamente, se você for pensar. Você é agora mesmo um tapete voador, sobrevoa um deserto transparente e indolor, se transforma numa nuvem carregada de calor que derrama sua chuva no delírio de um cochilo profundo na beira da vida, cochilo profundo, suspenso em silêncio. Então, a, eu estou falando dessa camada. Essa música tem duas camadas sobre ele. A camada dele no coma, e depois uma camada que fala da potência dele Hum. de vida, Sim, né? Você sim. conheceu a energia da pessoa, né? Que é um negócio que você ficava mais vivo perto do Sim, Erickson, sim. né? Ele tinha mesmo esse Dava no magnetismo. É, presente, né? Ele te dava essa é. energia, compartilhava, né? Essa vida dele intensa, né? Os breves momentos que a gente conversou era sempre muito intenso, né? Porque ele parecia que cada assunto ele abraçava, mergulhava, ele tinha isso, tinha essa energia. E agora você falando faz todo sentido mesmo a letra, né? E assim, para Sim, quem não conhece, vale lembrar assim que o Rodrigo Amarante fez Cometa, também a música sim, do linda. disco Cavalo, é uma música também para o Erickson, ou seja, as pessoas que foram presentes, né? Ele foi importante na vida desses amigos, né? Foi uma coisa muito intensa e merece todas essas músicas, essas homenagens. Você sabe que uma vez Super. eu encontrei com quem me contou que ele estava doente foi o Otto. Eu Uhum, nem sabia que o Otto uhum. era amigo dele. Uma vez eu encontrei com ele no aeroporto e Super. O Otto, né? Aquele jeito super também emotivo e tal. Também intensa e afetiva. Aí ele comentou comigo, ele falou, tem um amigo meu, tal, que tá assim, não sei o que, o Erickson. Eu falei, o Erickson? Ah, você conhece? Eu falei,
Conheço, é muito amigo de amigos meus, né? Não sou tão próxima dele, mas convivi um pouco com ele no Rio, sim. Aí foi ele que me contou. Puxa Sim, vida, mas Tapete Voador é uma bela homenagem, agora que faz todo é, sentido. é super. Eu tive que fazer assim. Eu fiz essa Hum. música, o Rodrigo fez a música dele, que é linda também. E se for parar para falar o que tem de amigos, amigas, poetas e músicos, tem muito poema pro Erickson, tem muita. É inevitável, né? Porque ele mexeu com todo mundo, ele faz parte da nossa formação, e eu estou falando de muita, muita gente, assim, não é só um grupo de pessoas da Zona Sul do Rio de Janeiro, muito pelo contrário, assim, a coisa vai embora, assim, ele era professor da UFRJ, da PUC, ele transitava em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso está na letra também, né? Tem uma parte da letra dessa música que fala do processo dele no coma, da minha impressão, como eu imaginava ele Uhum. flutuando naquele lugar que só ele que estava, e também fala desse furacão, né? Que ele era, dessa intensidade que ele dividia com a gente. Um dínamo. Um dínamo, exatamente, perfeito. É Exatamente. isso, a música é importante para mim. Sim. E aí a próxima faixa é Carnívora, que você já falou um pouco. Você já Sim, compôs ela, assim, para assinatura da Alice, da assinatura vocal da Alice e tudo mais. sim. E como é que foi a gravação com ela? Vocês fizeram juntos, não fizeram? Vocês combinaram que parte cada um ia cantar? Eu queria ter feito junto, claro que eu queria estar junto, mas eu já não morava no Rio, não pude ir pro Rio, e o Benjão que gravou com ela no Estúdio do Amor. Eu não lembro se a gente combinou as partes, eu acho que eu mandei uma sugestão. O estúdio ainda é na Rebel? Na Áudio Rebel? É, tá lá. Tá. Que eu, Eu não eu- sei se agora eles desmontaram porque eu na lembro pandemia. quando eu encontrei com você lá, você estava gravando o disco lá, né? Era o Picolé, Era o Picolé, eu não tava era? gravando na Rebel? Eu te Foi na encontrei lá, Rebel. tava gravando. Foi isso, foi Não isso. foi? Nossa Senhora. Não foi na Rebel, não foi na Rebel. O Picolé foi lá no estúdio maneirão que tem lá na. Como é que é o nome do produtor fodão que também morreu de acidente de moto em Los Angeles? O cara O Tom fez Capone? o Capone. Como é que é o nome do estúdio? Tem Não esse sei. estúdio emblemático, tem um mega estúdio que era dele, que ficou com a mulher Mas dele. quando eu te encontrei então na Rebel, você estava fazendo alguma coisa no estúdio do Amor que ficava dentro da Áudio Rebel. Deve ser o Carnívoro, porque o Carnívoro tem anos em processo. Ah, tá. Então já era. Ele vai ser lançado depois de 4 ou 5 anos que começou, assim, Tá, tá. pode Então ser, é deve isso. ser isso. Eu fiquei no Rio até 2018, então Ah, tem. então é isso. É. É um trabalho que tá precisando sair, assim, e Hum, incrivelmente estou gostando de estar saindo agora, porque está falando justamente sim. sobre o agora. Teve esse encontro. Mas voltando, como é que você fez então essa combinação do vocal, de dividir quem canta o quê? Você e a Alice Caymmi? Eu acho que isso não foi uma coisa muito complicada, não. Eu acho que eu fiz uma separação, assim, eu começo, depois você, depois a gente juntos, mas não foi uma coisa muito bem desenhada, sabe? Eu acho que eu dei uma sugestão e ela não seguiram exatamente o que eu sugeri, ainda bem. O Benjão e ela, né? Quando tá junto gravando, as coisas acontecem, né? Não adianta Assim. ficar alguém lá de fora falando, não. E a Alice soltou a voz dela, ela fez um agudo, o tempo inteiro é um agudão dela, assim, que ela tem essa voz com essa identidade vocal muito grave, linda, e nesse caso ela puxou pro agudo. Isso eu não sabia, eu não sugeri, entendeu? A... Ixi, tá travando. Volta, 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 volta. Volte aqui. Vamos nessa, Lorena, de novo, hein?
Tchan, Foi. conseguimos. Então, voltando ao assunto, a Alice é, escolheu por uma região do vocal dela que eu não nem esperava. E achei demais, porque ela Uhum. rasgou a música. E para mim foi muito importante. Os convites com as minhas amigas são todos muito pontuais, assim, muito cirúrgicos, assim, muito Uhum. afetivos, muito profundos, sabe? E, e a Alice é uma pessoa que a gente nunca se frequentou, assim, por longos períodos, mas a gente sempre se amou, sempre teve muito afeto por conta de histórias antigas. Nossos pais foram muito amigos, nossas famílias, tem toda uma história, sabe? E a gente se aproximou de uma forma bem bonita por conta desse convite e tal. E ela simplesmente entrou lá e cantou pra caralho, foi ótimo. Falando em amigo, eu acabei de ver aí João Velho entrando aí. É, Salve, João. tá, esse Tá aí, daí, a nossa, turma é muito, toda. Ê, é muito saudade da tempo, turma toda. amo. Aí, não sei se foi intencional, Botica, mas tem uma coisa de uma virada, né? E sim, eu sempre fico pensando na ordem quando o músico, quando o artista vai colocar essa, né? É tão difícil você criar, pelo menos às vezes é um roteiro muito pessoal, às vezes funciona, às vezes não funciona, às vezes funciona para o ouvinte, não funciona para o artista, enfim. Sim. Mas eu sinto a próxima faixa, que é a sexta, Pan-transplante, ela Uhum, fica ali na interseção. Parece que a gente vai agora entrar no lado B. Não exatamente uhum. com ela, mas ela faz essa interseção para o lado B, que seria a instauração. Faz sentido para você o que eu estou dizendo? Super faz. Sim. Hum, Foi uma coisa escolhida depois de algumas tentativas de ordem de repertório, que ficou eu, Benjão e o Léo sugerindo, cada um dava suas sugestões e tal. Tiveram várias sugestões inversas, contrárias a essa. hum, E chegamos a essa porque tem esse lugar lá do A, lá do B, que depois no final se desfaz, mas tem uma camada sonora que faz sentido até chegar em Pantransplante. Pantransplante é um meio do caminho, você está hum. certíssima, que pega o que vem antes e convida para a próxima sala, assim, Fala. vamos dizer assim. Sim, sim. Ela Ela tem, faz ela isso. vai, ela fica ali oscilando entre um clima mais, sei lá, de uma coisa mais delicada, mas ao mesmo tempo ela é soturna, né? E a faixa É, a exatamente. participação da Nana Carneiro da Cunha. E a Uhum, Instauração é uma música, a gente já falou, tem a participação da Ava Rocha e tal, mas ela já, de cara, assim, tá uma palavra que já está nos primeiros versos, que é muito, veste muito bem a Ava, que é trança. Foi intencional ou sim. não? Você estava escrevendo e surgiu depois a participação dela ou não? Ou fez, você já botou de propósito sabendo que a Ava ia cantar? Não, não, aí que tava. Olha que maneiro. Não foi para Ava essa palavra, Hum. porque essa música é pro Tunga. Eu Ah, fiz essa música pro Tunga, que é um grande amigo e mestre meu e da Ava. Também tem o que Erickson, de várias pessoas, né? E eu fiz essa música no dia eu já morava fora do Rio. Estava acompanhando o Tunga doente há muito tempo. E a Ava também acompanhando, a gente se falava muito sobre isso. E eu estava sozinho em casa, eu morava em Bananal, não morava nem aqui em Friburgo, onde eu moro agora. E a Ana Maria, minha companheira, estava no Rio, ela que me ligou e falou: Ó, o Tunga foi. Eu estava sozinho em casa, então. E eu morava numa roça, assim, num lugar isolado, sabe? Então me deu uma sensação muito. Foi importante, foi bom, porque hum, eu pude respirar sozinho esse momento, sabe? E na mesma noite, eu fiz essa música para ele. Então, trança é algo que o Tunga usou muito no trabalho hum, dele, né? Tem sim, muitas tranças em vários lugares, de várias sim. formas, né? E não é à toa que a Ava também usou essa palavra no disco dela, tá tudo conectado. Hum. E eu chamei a Ava para cantar a música pro Tunga. Claro, a gente tinha que fazer isso juntos, né? Essa homenagem para pro Tunguinha. Então essa Perfeito. palavra tem a ver com o trabalho do Tunga, que inevitavelmente tem a ver com o trabalho da Ava, que tem a ver com o trabalho do Tunga. Tá tudo trançado. Tá tudo A, trançado. a faixa, a oitava faixa, Nossa Estação,
ela começa numa coisa ali quase a capela, né? Você tem pouco acompanhamento instrumental e Uhum. não sei, fiquei com a sensação de que você experimentou mais o vocal, uma coisa vai para uma coisa mais aguda e tal. E ela também é uma música que fala de uma relação, né? Mas me chamou a atenção nisso. Você sentiu a vontade assim para agora eu vou mais agudo, vou buscar outro registro vocal? Isso foi uma coisa intencional ou foi uma coisa que surgiu na hora de cantar? Não foi intencional, não. Foi essa música é para Ana Maria também. Uma música de amor total, puro. E eu acho que por conta de eu ter conseguido expressar bastante do que eu sinto pela Ana Maria nessa música, eu não consegui falar num tom só, porque o nosso casamento são vários tons, como normalmente é, se a coisa é verdadeira, né? Você Hum, vai para cima, vai para baixo, vai no médio, vai em todos os lugares. Então é uma coisa que vem da intimidade da composição mesmo, sabe? Eu tive que ir mais pro agudo para falar da nossa estação e depois ir para outras regiões. Não tem a ver com querer experimentar a minha voz exatamente, assim, foi instintivo. tá, Mas eu acho que parte de eu estar conseguindo expressar o que eu precisava falar para Ana Maria. Então, a voz passeou. tá. Uma curiosidade, assim, essa coisa da intimidade do casal e tal. Você faz a música, aí você mostra pra ela quando tá pronta, ela sabe que você tá compondo. Como é que é isso? Você tá com a sua musa ali do lado de casa, tá tudo em casa. Sim, Tem um momento que você vai mostrar pra ela. sim. Eu não mostro o processo. Tá. Tipo, tô aqui fazendo um negócio para você que tá até aqui, ó. Hum, Agora é aguarde. Não tem suspense. Se eu tô fazendo uma música assim, nesse lugar, né? hum, Eu termino ela e falo, olha, fiz uma música aqui para você. Vê o que você acha. E é engraçado, porque música assim nesse lugar para Ana Maria e tudo mais, eu já fiz várias e a grande maioria é uma pieguice danada, assim, sabe? Que eu não consigo nem ser poeta, sabe? Não consigo chegar em grandes lugares. É mais hum. falando do amorzinho, do Sim, direto, sim. sabe? Como eu falo, puta, não tô conseguindo trabalhar coisa, que eu tô só falando o óbvio aqui, né? Essa música tá no disco e tudo mais porque eu consegui elaborar, né? Tem um poema ali, tem propostas, né? As palavras propõem caminhos, né? Que vão além do só falar eu te amo. Então, por isso, eu acho que valeu a pena. Mas eu já mostrei muita música ruim que eu fiz para Ana Maria nesse sentido, de muito bruta, né? Assim, muito simples. E sempre com um pouco de vergonha, mas fazer o quê? Mostra, né? Sim, sim. Na verdade, é como dar uma flor. É Não, um presente. toma É. o que eu fiz para você, exatamente. Exatamente. Ô, Botica, a faixa 9 por dentro e por fora, ela. O que me chamou a atenção nessa faixa são as camadas, as texturas. Eu queria saber se isso também era uma coisa que você já pensava nessa roupagem para ela, ou foi acrescentado no estúdio. E ela funciona também para mim quase como um acalanto. Ela se diferencia do restante por isso, né? Sim, talvez seja a música que eu mais gosto do álbum, assim, porque ela realmente, eu tenho a impressão que ela consegue, tentando imaginar as outras pessoas ouvindo, né? Convidar a pessoa para um lugar dela, assim, agora a gente vai passar por isso aqui, ó, vem cá. Eu acho que ela faz isso. Sim. Toda a sonoridade dela eu não imaginei, assim, não é comigo. Aí é Benjão e Léo. Eles realmente, o Benjão muito, assim, foi responsável por ter a sensibilidade de sacar o que está sendo dito ali, né, a proposta inicial, e criar os ambientes, as atmosferas, as camadas. Eu fiquei bem impressionado, assim, com o resultado, porque eu não fiz isso. Eu fiz a canção. E aí tem isso, eles Aí, conseguiram, foi ótimo. aham. E aí vem com a próxima vem com um contraste.
Achei também que tem essa coisa desse, começa com um ruído, é um pouco tribal também, e essa coisa de você falar com os insetos, tem uma coisa, né, que você pode estar pensando assim, qual a metáfora que ele está querendo usar ou é só um efeito, né? Aham. Me fala um pouco dela também, como é que ela foi construída É, e esses ruídos aí do início, como é que brotou? então, ruídos, já vamos pro Léo. A Ruído é cara Léo, né? dele. Léo total. Essa música, a roupa dela, a roupagem, o arranjo, a atmosfera é muito do Léo, muito, assim, ele realmente se dedicou bastante nessa, mas ela, e teve um jogo nela de guitarras, porque tem duas guitarras como se fosse uma só, uma responde à outra, que é o Benjão e o Léo brincando no estúdio, sendo bem assim, os dois se divertindo muito, e eu só olhando e falando, legal, tá dando certo isso. Mas o curioso dela, ela volta para o lado A do disco, né? Ela volta para um lugar mais do rock and roll e tudo mais. Mas ela é uma música que já tem bastante tempo que eu compus e ela foi feita para uma peça que eu fiz a trilha. Então ela não tinha essa intenção de estar nesse trabalho. Tá. Ela foi uma peça de uma companhia chamada dos Outros, Companhia Os Outros, da Carolina Bianchi, de uma galera de São Paulo, Sim, se Carol chama Bianchi, Carol conheço. Bianchi, e a peça se chamava A Pior Banda do Mundo, que é uma Hum, adaptação de um quadrinho português. tá. E eu fiz a trilha. E essa é uma das músicas da trilha, que eu vi que poderia estar dentro, de alguma forma, desse universo do álbum. Será que volta? Poxa vida, internet. Vamos lá, de novo. Ufa, voltou. Então, Então, eu escutei tudo, acho que eu que sumi aqui. tá. Então, aí Então você tá. é isso. Eu Eu peguei tudo. estava falando isso, que eu acho que ela tem a ver com o Uhum. universo da carnívora e tudo mais, porque tem uma pessoa ali que quer trocar a lâmpada, quer que a lâmpada queime para poder trocar a lâmpada, né? Isso foi feito, o legal disso é que foi feito para um universo de uma peça Uhum. que fazia muito sentido estar ali dentro daquela peça, daquele trabalho distante desse, e que cabe aqui porque dentro da decadência e do caos que o álbum Carnívora está querendo assumir enquanto conversa, sou eu querendo que queime essa lâmpada para poder botar uma nova. Eu boto. Eu posso trazer uma luz aqui, eu posso ajudar com isso, sabe? Mas isso tem que acabar para a gente começar uma nova luz aí, né? Por isso que eu falei, tem uma metáfora aí, né? Exatamente. Tem uma Que a gente metáfora que está coube muito passando, bem aí eu botei. Eu botei desse no karma que a trabalho. gente está vivendo. Botica, mas é Exatamente. interessante porque quando eu ouvi, e sem me ligar, né? Fiquei fazendo uma audição quase às cegas, sem me ligar que Uhum. era a penúltima música, eu dei ela como a música que encerrava o disco. Por quê? Porque, como você falou, ela remete à primeira faixa, Goza. Pelo ruído, pelo barulho, por ter esse punch e tudo mais. E aí eu fecho o disco com lâmpada, mas eu coloco Mastigação como uma faixa bônus. Olha só. Vou te explicar por quê. Isso eu tô. Desculpa, eu sou a terapeuta aqui. Venha, vai contigo. Vai. Aí, é isso. Por quê? Porque ela tem uma coisa meio circense, mas ela é nonsense também, total nonsense, mastigação. Sim, Ela tem uma atmosfera meio saltimbanco também, eu achei, na minha viagem, super. né? Aham. Mas ao mesmo tempo ela trabalha com isso, só o silêncio,
mastigando a vontade de viver. Então, é um bônus também, mas é um bônus, não é assim que ele está totalmente fora do universo que ele está trazendo para o Carnívora. Ele dialoga com tudo que você está falando. Exatamente. Eu É só botei isso. ela como bônus porque eu acho que Lâmpada fica ali muito para você fechar um círculo É e ela redondinho. é redondinho. Mas mastigação é uma provocação. Eu achei que ela tem que estar ali no. Tem que estar ali para fechar o disco. Me fala dessa mastigação. Poxa, isso foi importante você falar isso. Eu vou passar a considerar ela como um bônus mesmo. Teria como fazer ser um bônus de uma forma mais literal, né? Assim, tipo, deixar uns minutos de silêncio e aí a música começa a tocar. Isso se fazia um tempo atrás, né? Sim, sim, Quando a gente tinha exatamente. mais essa cultura de pensar o disco mesmo, né? No CD, né? O Ficava aquele. CD, o vinil. É. Mas o que acontece? Essa música é a mais antiga de todas. Eu compus essa música com 14 anos, eu acho. Ah, Ela é tá. muito velha, assim. Hum, E eu tinha. Aí tem várias questões. E ela, todas as questões fazem dela um bônus. Você está sim. certíssimo. Foi a terapeuta mais sensível do momento. Porque, em primeiro lugar, o meu pai insistia para eu gravar essa música. Então eu tinha uma coisa de querer dar isso de presente para ele. E eu comecei a gravar ela com ele vivo ainda. E falei, pai, tô Uhum. gravando a mastigação para você. E aí depois ele ficou doente, morreu, então chave de ouro ter a música. É uma homenagem pro meu pai. Esse disco é cheio de afetos, assim, homenagens a quem foi, ou a quem eu preciso falar pro agora e tal. Hum. Ela fecha como um bônus legal também, do jeito que você falou, porque ela é uma provocação, ela fala sobre vontade de viver, sobre, né, ela é positiva de verdade, né? Porque o disco tem vários lugares ali tristes, né? Que tem que ser falados e tal, mas ela bota pra cima, então vamos fechar botando essa coisa pra cima. E tem esse lugar também, como ela é uma música minha muito antiga, de eu ter conversado isso com o Benjão e com o Léo, de falar, porra, mas onde é que a gente vai meter essa música? Porque ela ainda, pra mim, me soa como uma coisa minha muito de uma fase minha que já passou muito tempo e tudo mais. Então, vamos botar ela por último, nesse lugar que você falou, porque tá tudo aqui redondinho até chegar na lâmpada, pá, e fecha com esse lugar que você precisa. Vira um bônus. Eu nunca tinha dado esse nome, assumido que é um bônus, não Sim. é um bônus. Mas a intenção tá aí, né? Tá aí, total. Pô, fechou lindo. Que bom. Ei, olha só, a gente vai quase terminando nossa sessão de terapia. Sim, E pô, é foi pra gente, terapêutico. foi terapêutico. Pra gente fechar o papo, vamos falar da capa, porque mesmo a gente Ótimo. numa era digital, que a gente não sabe se vai ter vinil, não vai ter vinil, né? A gente nem fala mais em CD e tal, enfim, o objeto físico, mas a capa ainda é uma coisa muito, muito forte, né? Sim. E aí é uma capa da Júlia Debassi que eu queria saber qual foi a sua intervenção nela. Se você deu o mote para ela, se você já tinha essa ideia na cabeça, ou se você só deu o nome e ela criou sozinha. Porque ela também é Não, muito emblemática, né? super, super. Não, eu acho uma capa muito boa para o trabalho, assim. O que acontece? A história da capa eu queria a Júlia já por conta de eu ser muito, eu sou amigo da Júlia, mas sou muito admirador, acho o trabalho dela muito forte. E mandei uma mensagem para ela falando, Júlia, faz uma capa para mim, tô com esse disco, mandei as músicas e tal. Ela falou, olha, e eu sem dinheiro. Hum. E ela falou, olha, tá foda, tô trabalhando pra caramba, papapá, papapá, porém, boto à disposição o meu acervo, meus trabalhos. E aí ela escutou o disco e me mandou alguns dos trabalhos já prontos dela, já estavam em galerias e tudo mais. E esse, ela mesma falou, esse daqui acho que é o caso. E aí, na hora, eu falei, claro que vai ser essa capa do disco. E uma coisa que é muito importante é que o Omar Salomão fez o trabalho todo do design. Será que eu estou sendo ouvido? A Lorena mais uma vez travou para mim. Não, você está aqui. Não, tô aqui.
Você- Ah, então o Omar também participa. O Omar é que fez toda aquela coisa do meu nome grandão atrás, todo o trabalho design é dele. Essa identidade, né? Pra mim travou de novo. Volta, volta, Lorena! Já vou chamar de novo pra gente fechar. Cadê a Lorena? Loreninha, Loreninha, cadê você? A gente tem que se despedir direito, terminar esse papo. Tô procurando a Lorena, gente. Será que deu pau na internet da Lorena pra sempre? Ela não tá mais aqui? Aqui ela, aqui, ó. Vai, vamos conseguir. Lorena. Ah, Voltou. vamos lá então. Tá, vamos lá. Aí é isso. Com essa arte da Júlia, esse quadro é um quadro que ela pintou. Nossa, O, perfeito. Parece que ela fez de para o disco, propósito. né? É, É. E o intencional. Omar arrasou, cara, porque o Omar deu uma identidade linda também junto com a arte dela. Puxou o nome, o meu nome grandão. Eu até fiquei meio preocupado no começo, falando, porra, mas o meu nome grandão, assim, o trabalho dela é lindo e parece que é uma coisa vaidosa, né? Eu. Mas eu fui me acostumando e achei que não, eu achei que vira uma grande coisa ali. O E Omar seguiu fazendo trabalhos, assim, toda capa de single é o Omar que pega do- da capa da Júlia e transforma em alguma coisa, muda a cor, muda. O Omar, né? O Omar é demais. sim, sim, já trabalhei com ele, é incrível mesmo. E, e eu acho que você tem que fazer outra sessão de terapia para trabalhar isso aí. Por que que esse nome grande está te incomodando? Ó, certamente. Semana que vem eu já vou falar para quem Tá vier. vendo? Semana que vem é o André Dahmer. O André Dahmer vai Ah, o acabar com. André, que demais. Vou guardar isso. Vou puxar para semana que vem. Puxa, então puxa isso aí para a próxima sessão. Passe o bastão aí para André Damer. Que ótimo, que ótimo. Então é isso, Botica. Adorei Loreninha, deixa eu saber falar mais. duas coisas para você. Uma é que amanhã, lembrando aqui para quem estiver com a gente, está sendo lançado o single Carnívora, que é o Carnívora. nome do álbum, e tem a música Carnívora com a participação da Alice Caymmi. Então, a partir de amanhã, o single pode ser ouvido. Semana que vem sai o clipe, também tem a Alice no clipe, dirigido pelo Nilson Primitivo. Nisso Clipe primitivo. Pô, só bem. trabalha com os amigos, que legal. Coisa do amor. É, E quero te agradecer por essa sessão tão incrível. Eu estava com medo antes, por conta de ter que me aprofundar na minha extensão dentro de mim, e imagina. foi ótimo, eu estou saindo suave. Você é sempre essa coisa muito simpática, muito sensível. Obrigado pelos seus olhares, pela sua sensibilidade, pelo seu sorriso, por tudo. Ah, foi um prazer, foi muito bom, Botica. E, poxa, lembrando das nossas sessões de terapia em 2018, né, que foi quando a gente se conheceu, se aproximou. Que foram várias, foi Foram ótimo. várias sessões de terapia, madrugada dentro e tudo mais. Muito bom falar contigo e parabéns por você continuar criando, provocando, instigando a gente a também fazer esse mergulho aí no seu trabalho. Obrigado, Lorena. Falou. Vamos. Beijo Beijo. gigante. Valeu. Tchau.